Beleza, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas, consultores e consultoras. Estamos por aqui para mais um bate-papo sobre a área de tecnologia. Esse é o podcast Rumo à Área de Tecnologia. Eu sou o Márcio Martinelli, estou aqui com Eu sou o Marcel Martinelli. a dupla MM aqui. Eu vou falar da parte de TI, o Marcel representando aqui os profissionais da área de finanças, trazendo as dúvidas que a gente tem coletado durante as semanas. Tem pessoas que mandam mensagem no direct, a gente recebe através da nossa pesquisa que a gente tem enviado para a galera aí, tem se inscrito para participar dos workshops. A gente tem recebido também na caixinha de perguntas, então, de uma maneira geral, nós estamos compilando isso e o Marcel representa a galera da área de finanças que quer fazer a transição de carreira para a área de tecnologia e vem fazendo essas perguntas e aí a gente vai respondendo aqui. E o tema de hoje, dessa live aqui, é trabalho no exterior, certo, Marcel? No episódio de hoje nós vamos falar como que é trabalhar com tecnologia no exterior, é isso mesmo? Exatamente. É um tema bastante interessante aí, que todo mundo sempre pergunta, traz esse tema para a gente, que é o trabalho no exterior, né? Como a área de tecnologia pode te levar a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, um tema bem legal, acho que vai ser bastante produtivo essa live, acho que vai render bastante. Acho que a galera vai gostar. Chegando, tem gente chegando aí, tô vendo que tá chegando uma galera. Parece que tem bastante gente interessada nesse tema de trabalho no exterior, cara. É muito, muito legal, muito legal. Sim, sim. E, e eu tô aqui na Nova Zelândia, né? Que horas aqui são, falando em exterior, né? Eu tô aqui na Nova Zelândia, são 6h59 da manhã do sábado. E o Marcel tá na Irlanda. Eu tô E em que horas são aí? Dublin, Estou em Dublin, na Irlanda, aqui são 19h59 da noite de sexta. E aí Ó, no Brasil, louco, meu. no E no Brasil são Brasil são, 15h59 de sexta também. são Então, três fusos horários aqui. O negócio tá tarde no maluco, cara. Brasil, noite na Irlanda e manhã na Nova Zelândia. Aí. Grande Aqui Edinho já aí, aqui, padrãozinho. aqui já sabadou já, velho. Não sextou. A galera aí tá sextando ainda. Estou vendo o Edinho aqui, ó, meu grande companheiro de Duke Energy, Edinho, padrãozinho Dev. Abraço aí, Edinho. Tamo junto. Pronto, olha. Edinho logo mais embarcando nas carreiras do exterior aí também. Edinho vai para a Europa, vai para Nova Zelândia. Tem talento esse menino aí. Vamos embora. Boa. Bom, bora lá. Vamos começar aí com esse tema que acho que é bastante interessante. A gente tem bastante coisa para trazer aí de curiosidade, de temas de carreira, de finanças, de tecnologia. Então, bora lá. Então, vamos começar aqui, Marcos. Aham. Tá me ouvindo bem aí? Pode ir lá, tô ouvindo bem, só tô ajeitando aqui, acho que é a posição. Maravilha. Boa. Então, vamos lá. Acho que muita gente tem aí o sonho, né, de trabalhar no exterior, né, viver fora do Brasil, né? Sabemos que nosso país é um país que oscila bastante, né? Tem altos, tem baixos, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito dessa questão do país, a gente vai simplesmente falar de carreira e de oportunidades no exterior, tá? Então, uma coisa que eu noto, né, sendo um cara da área de finanças, né, nas últimas empresas que eu passei, é justamente a dificuldade que as pessoas da área de finanças encontram em fazer essa transição, né, de enxergar oportunidades fora do país. Tá? Então, a partir do momento que você vem crescendo na carreira, e eu particularmente já tenho aí quase 15 anos de carreira de finanças, você vai querendo dar saltos maiores, tá? E um dos saltos, né, e aqui sempre falando por mim, tá, sempre foi trabalhar fora do Brasil. E acho que muita gente também, porque né, a gente conversa, né, com os nossos colegas de finanças, né, conheço muita gente também que tem essa vontade de trabalhar fora e realmente acaba emperrando ali e não consegue alcançar esse próximo passo de carreira. Isso em todos os níveis, tá? Não estou falando, estou falando do nível desde analista, o próprio gerente sênior, diretor. Então, tenho casos recentes de pessoas que trabalhavam comigo, gestores que trabalhavam comigo, que estavam sempre tentando uma oportunidade fora e falar, putz, Marcelo, não aparece uma vaga, não aparece uma oportunidade com o meu perfil, parece muito difícil. E às vezes, quando aparece, eles acabam
dando preferência para pessoas que já estão lá no país, né? Então, eu trabalhei em multinacionais americanas e aí sempre a vaga era preenchida por alguém já do país, né? Um profissional de fora, externo, ou alguém que já estava lá nos Estados Unidos também. Então, nunca sobrava uma vaguinha para quem estava em outro país, no Brasil, por exemplo, né? Então, as chances, né? Isso é o que eu vejo, as chances na área de finanças para você migrar, fazer uma imigração para outro país e trabalhar no exterior acabam sendo muito reduzidas. E vejo que isso, ao contrário, já na área de tecnologia, tem muita oportunidade, né? Basta você abrir o LinkedIn ou até na própria intranet, eu entrava na intranet das empresas que eu trabalhava e tinham uma pancada de oportunidade. Muitas vagas ficavam muito tempo lá abertas porque não conseguiam preencher. Certo. Então, você que é um cara que fez a transição de carreira de finanças para a área de tecnologia, eu queria ver contigo, hoje em dia, quais são as grandes oportunidades da área de tecnologia no exterior? Show de bola. Essa é uma boa pergunta. A área de tecnologia, né, eu fiz essa transição há 12 anos para a área de tecnologia, estou há 3 anos e meio aqui na Nova Zelândia. O que eu tenho visto nesses 3 anos e meio aqui é que cada vez mais a falta de profissional afeta o mercado e o desempenho das empresas. Às vezes a empresa tem trabalho para entregar, ou empresas multinacionais, né, têm os seus projetos para pôr em prática, e falta gente para tocar os projetos. Porque basicamente a área de tecnologia, o fundamento dela é projetos, né? Você vai construir coisas novas, soluções, e aí você precisa de pessoas que tenham esses skills, né, essas habilidades para fazer esse projeto. E a falta desses profissionais acaba atrasando projetos e causando, né, problemas até de produtividade, de desempenho, principalmente das empresas que são mais focadas na área de tecnologia. Então, as oportunidades são inúmeras, porque você não tem profissional, mesmo no mercado local, eles não conseguem suprir, né? Então, existe um gap muito grande em todos os lugares do mundo, todos os países têm hoje um gap de profissionais na área, né? Então, existe um grande esforço das empresas de tecnologia em formar profissionais em certas especialidades. E, de outro lado, as empresas querem profissionais que tenham capacidade de entrar. Então, existem algumas habilidades que você precisa desenvolver para entrar nesse mercado. Mas uma vez que você entende isso, e você converte essas habilidades, né, que você já tem no passado em uma habilidade que seja mais interessante para o mercado de tecnologia, as possibilidades são imensas. Quais são as oportunidades? Hoje você tem oportunidades na área de negócios mesmo, trabalhar internamente em uma empresa, fazendo a parte de sistemas ali, a interface entre os usuários e a área de tecnologia. Você tem a parte de dados e relatórios, então o profissional da área de finanças tem muita facilidade em desenvolver relatórios que trazem ali, mostram o desempenho da empresa de uma forma que tem um significado, então criar os dashboards, tudo isso hoje é feito pela área de tecnologia. Antigamente o cara do Excel ali, né, eu me lembro na época o cara de finanças era o cara do Excel que mandava bem pra caramba. Então, você tem que converter isso agora para um mercado de tecnologia. Então, acredito que essas são as grandes oportunidades. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, e eu acredito que aí na Irlanda também, em vários outros países, na Austrália, aqui, nos Estados Unidos mesmo, você tem o visto que é o visto para critical skills, que são os vistos para profissionais que são críticos para o mercado. Então, para você ver, para você imigrar para um país não é um processo fácil, né? Você precisa ter ali uma permissão para trabalhar naquele país. É uma coisa bem complicada. Tem gente que vai ilegal, que tenta, né, ir lá como estudante e ficar pelo país, mas esse é uma maneira dura de fazer essa imigração, né?
se você conseguir fazer isso através de uma profissão, você já vai chegar, porque se você for por esse outro caminho, você vai passar pelo processo de trabalhar como garçom, de depois fazer um outro tipo de trabalho que você não gostaria. Fazendo essa migração através da área de tecnologia, que foi no meu caso, eu já cheguei aqui trabalhando na minha profissão, né, e tive todos os benefícios, né, que a gente vai poder falar sobre isso. O que eu acho que é bacana também, por outro lado, é o fato de que agora, por exemplo, eu tenho um visto de trabalho aqui, eu cheguei como um visto de trabalho de sponsor, que é nesse Critical Skills. Depois de 2 anos, pelo fato da profissão de tecnologia ser uma profissão requisitada, o país quer que você fique, né? A gente estava até falando sobre isso ontem, quando a gente estava preparando para a live. O país hoje, ele quer que esse profissional fique no país, né? Então, existe uma disputa hoje dos grandes países, dos países desenvolvidos, pela mão de obra. Então, depois de 2 anos aqui, eu consegui o que a gente chama de residência. Nos meus primeiros anos, 2 anos, eu fiquei como sponsor, então eu tinha uma dependência da minha empresa nesse visto. Depois, como é um skill que é muito requisitado, o país falou, você pode ficar aqui agora. Então eu fiquei no país e agora tenho um visto de residência, eu não dependo mais da minha empresa. E o terceiro passo é adquirir a cidadania do país. Então esses são grandes benefícios que você pode conseguir. E aí você, chegando aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, se eu conseguir a cidadania daqui, fica muito mais fácil para emigrar para outros países. Mas não que, não tendo, hoje eu recebo vagas para ir para a Austrália, para ir para a Europa, tenho vários amigos que estão em Portugal, que estão na Irlanda, por exemplo, tem gente para todo lugar do mundo, tem amigos nos Estados Unidos, então eu acho que o grande lance hoje da área de tecnologia, ele te dá essa oportunidade de escolha até, inclusive, de país. O mundo ficou pequeno, né, com a tecnologia e tal. Então, eu acho que esse é um dos grandes benefícios, né, de você entrar para uma área que vai abrir caminhos para você de uma maneira global. Eu tenho esse mesmo sentimento. Na época que eu trabalhava na Avon ali, na Schneider, todas as empresas multinacionais que eu trabalhei antes de vir para a área de tecnologia, era a mesma coisa, você não tinha muitas oportunidades para ir para fora, né, na área de finanças. E no meu caso, eu era do fiscal, então, assim, você entende do fiscal que você vai fazer lá fora, cara, não tinha muita chance, né? Sim, sim, exatamente. E aí, até pegando esse gancho aí dos critical skills, né? Até estava dando né, preparando aqui para essa live, estava dando um Google nos sites da imigração, né? As imigrações afora, né? Na Irlanda eu já sabia que eram critical skills, área de tecnologia, né? Então, né, o país considera como critical skills a própria Nova Zelândia, e aí fui dar uma olhada nos Estados Unidos, a mesma coisa, Suíça. Né? Então, você coloca no site da imigração do país, tá lá, critical skills, área de tecnologia e profissionais de saúde. Esses são os dois, e médicos, né? Profissionais de saúde e médicos da área de saúde. Né? Então, antigamente a gente tinha, putz, meu filho tem que ser médico, né? Tem que ser médico, tem que trabalhar, tem que ser médico tal, tem que ser advogado, enfim. Mas hoje eu vejo que a área de tecnologia está chegando, né, pau a pau, né, aí com a área de saúde e médica. É interessante a gente ver as duas áreas juntas aí como critical skill e os países disputando esses profissionais, né, tanto da área médica como da área de tecnologia. Bem, bem engraçado e interessante ao Com mesmo tempo. certeza. E continuando aqui, Márcio, conta um pouquinho mais, né? Eu sei que você já deu alguns pitacos aí sobre a sua trajetória da área na transição, né, da área de tecnologia no Brasil para a área de tecnologia na Nova Zelândia. Como que foi a sua trajetória até a empresa te ofertar uma oportunidade na Nova Zelândia? Como isso aconteceu? Porque, putz, né, não sei, pelo menos eu nem imagino, putz, Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo, os caras me mandaram uma proposta para eu trabalhar lá, um brasileiro. Como que aconteceu isso aí? Conta essa. Acho que é uma Cara, curiosidade de todo mundo. com certeza. No primeiro momento, quando eu entrei para a área de TI,
né? Eu comecei ali como júnior, estava aprendendo o sistema. Com menos de um ano, um amigo meu, ele já falava assim, ele me chamava, né? Marcião, Marcião, cara, o exterior é o bicho, velho. E aí eu falava, como assim, meu? Eu vinha da área de finanças ali, nem imaginava que você pudesse, né, ir para o exterior. Ele, não, tem um amigo meu, cara, que foi para a Austrália, e ele tá lá na Austrália, tá arrebentando, ganhando grana pra caramba, não sei o que lá. E eu, sério? Aí aquele negócio me estralou uma pulguinha, né, velho? Daí pra frente eu comecei a me preparar, né? Já tinha um pouquinho de inglês na época que eu estava me preparando para que eu saí da Avon, né, onde eu ganhava um salário razoável. Para eu chegar na mesma posição, eu teria que ter um inglês. Então comecei a me preparar para fazer entrevistas em inglês já. Nessa consultoria que eu entrei a primeira, um diferencial que eu tive foi o fato de ter o inglês, né? Isso ajudou bastante. E aí, com esse amigo, quando ele me falou, e eu não tinha um inglês, né, super mega power, eu tinha o suficiente para me fazer entender. Na época, um pouquinho mais que o The Books on the Table. Mas isso já me destacava ali e já me deu aquele estralo de falar, cara, eu tenho um pouco de inglês já e eu vou começar a me preparar para essas oportunidades fora. Daí para frente eu comecei a estudar mais um pouco de inglês e estudei o sistema. E continuei conversando ali com esse amigo, perguntando para ele, né, como é que funciona esse negócio de ir para fora? Aí ele falou, tem várias empresas, o sistema que a gente trabalha, ele está no mundo inteiro. Porque eu ainda estava ali naquela verdão, né, cara? Você não entrou num mundo novo, você não entende muito as coisas, né? Leva um tempo até você começar a aprender. E aí comecei a perguntar para ele. Com 2 anos, eu já estava recebendo proposta para trabalhar fora. Até menos de 2 anos, trabalhando no sistema que eu estou. E isso lá em 2012, onde ainda não estava nesse boom todo que a gente está agora do cloud computing. Porque lá na época ainda você tinha o sistema num servidor. Então, essa visão mais globalizada, ela era um pouco reduzida. E já naquela época, eu estava recebendo propostas assim, com 2 anos, eu já estava recebendo propostas. Inclusive, eu recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos. Fiz o processo de imigração para os Estados Unidos, recebi a proposta, aí a empresa ela prepara a documentação, você aplica para a loteria, que eles chamam, né? Você vai lá, entra na loteria, passei na loteria, fiz o processo de aplicação da documentação na imigração dos Estados Unidos e fui adiante. Já estava começando a fazer entrevistas lá para trabalhar nos Estados Unidos, porém, o que aconteceu? Na época, essa empresa, ela me classificou como um consultor de finanças. Então, eu não fui qualificado como um profissional de TI. E aí foi o grande erro dessa empresa, porque nesse momento, eu cheguei no final da fase, eles já estavam me colocando numa empresa, e aí a imigração dos Estados Unidos declinou meu visto por conta deles entenderem que eu era um profissional de finanças e poderia ser suprido pela mão de obra local. Porém, o meu trabalho não era um trabalho de finanças, era um skill critical para aquela empresa que eles não conseguiam no mercado local. Justamente por isso eles estavam procurando alguém de fora. Mas o problema foi na hora que eles aplicaram o visto, o fato deles falarem que eu era de finanças, eu perdi a oportunidade. Isso foi um pouco frustrante, porque esse processo levou mais ou menos uns 6, 7 meses, assim como um todo, né? Eu comecei o processo, acho que em novembro de 2014, mais ou menos, e eu tive a resposta final em setembro de 2015. Aí, cara, falei, puta que pariu, bateu na trave, né, velho? Fiquei ali ansioso para conseguir. E fiquei com isso na cabeça. Aí eu dei uma esfriada, porque como eu já estava fazendo entrevista, eu estava bem animado, né? E eu dei um tempo de aplicar para as vagas de fora. Eu cheguei a fazer mais uma entrevista para a Austrália
Aí eu acabei não passando no processo, mas eu fiz 2 fases de entrevista e não passei. Mas aí eu dei um tempo de procurar vagas. E como eu falei, de 2016 para frente, a Microsoft ela fez, não só a Microsoft, mas como as outras empresas estão vindo na mesma onda, de toda essa mudança para o cloud, né, que é a computação na nuvem. Para quem não é da área de TI, você vai ouvir falar da nuvem. É quando você migrou do servidor local ali que tinha dentro da sua empresa e ele foi para a nuvem. Então a Microsoft hoje tem um parque, como se fosse um parque industrial, com vários servidores onde ela armazena os dados de todo mundo e isso agora ficou ali disponível de uma forma mais global. Então isso aumentou a demanda por profissionais. Aí eu estava no Brasil bem tranquilo e eu estava recebendo algumas vagas. Aí eu falava para minha esposa, não vou, tal. E em 2017 eu trabalhei para uma empresa neozelandesa, aí no Brasil. Surgiu uma vaga interna para eu vir para Nova Zelândia, vai vendo. Aí eu falei com o meu chefe, ele falou, Marcos, os caras estão com uma vaga lá, tal. Só que na época eu estava conduzindo um projeto foda aí no Brasil, numa empresa multinacional americana. Então eu viajei para os Estados Unidos para trabalhar com os gringos, desenvolvi o relacionamento. E no projeto, quando você desenvolve um relacionamento com o cliente, você fica ali meio preso até o final do projeto, porque o cliente cria aquela confiança com você, né? E aí o meu chefe, ele acabou me travando nessa oportunidade de fazer uma mudança de país na própria empresa. Mas aí até foi interessante, porque eu falei para a Fabiana, né? Tem uma vaga para ir para Nova Zelândia. E a Nova Zelândia é o país do Senhor dos Anéis e do Nárnia. Então tem vários filmes. E a Fabiana, ela é apaixonada por filmes. Quando ela começou a pesquisar, ela descobriu que esse país aqui era o país, né, dos filmes que ela gostava. Ela falou, vamos para esse país. Ela começou a pesquisar tudo sobre a Nova Zelândia e tal. E no fim, fiquei frustrado de novo com essa tentativa, porque o meu chefe acabou me travando. A oportunidade estava aberta, era só eu falar que sim. Na verdade, eu falei, mas ele não passou a mensagem para frente e ele me segurou no Brasil. O que aconteceu? Como a gente sempre fala aqui entre nós, né? Você jogou para o universo. Ficou ali mandando aquela energia. Até a Raquel entrou aqui, ela que fala da parada da energia, jogando para o universo. E nós fizemos isso. E aí a Fabiana começou a falar, eu recebi as vagas internacionais, e como eu tinha ficado um pouquinho chateado que as coisas não tinham funcionado, eu falei, cara, não estou mais muito interessado, não. Eu estou ganhando bem aqui no Brasil, não vou me estressar. Eu tinha já toda a minha estabilidade, minhas filhas estudando na escola boa e tal. E aí eu falei, estou tranquilo. E a Fabiana, eu falava para ela, recebi uma outra vaga para a Europa. Ela falava, eu só vou se for para Nova Zelândia. Eu só vou se for para Nova Zelândia. Aí recebi outras vagas para outros países e nada na Nova Zelândia. Até que um dia o recrutador me mandou uma mensagem, estou com uma oportunidade aqui na Nova Zelândia. Aí eu fui lá, falei para ela, e aí? Recebi uma oportunidade para Nova Zelândia. E agora? Ela falou, você não quer mudar de país? Porque eu sou músico, tinha minha banda aqui no Brasil, estava feliz pra caramba, tocando, né? E aí você não quer sair do Brasil, você tá tranquilo, você não vai aceitar. Eu falei, se eu aceitar, você vai? Ela falou, vamos. Aí eu peguei, aceitei, né? Mandei a mensagem pro recrutador, falei, tô interessado. Fiz a primeira entrevista, passei. Fiz a segunda entrevista com os diretores da empresa, passei. Depois fui pro técnico, sabatina, para ver se eu entendia do sistema. Passei. E aí a quarta entrevista foi entre o cara sênior da área técnica e o gerente da área. Fiz mais uma entrevista e passei. Isso foi em 2019. Novembro de 2019. Comecei o processo em outubro de 2019. Novembro de 2019 eu fui aprovado. Apliquei para o meu visto. Em dezembro de 2019, eu estava com o visto na mão, já aprovado em 10 dias, cara. O meu visto foi aprovado. Tem pessoas que ficam aplicando visto para outro país,
Leva anos, né? Eu apliquei em 10 dias por ser critical skill, passou na frente de todo mundo, está aprovado. E em janeiro, em dezembro, no final de dezembro eu estava com a passagem comprada, em janeiro eu tinha vendido todas as minhas coisas de casa e fui embora. E cheguei aqui na Nova Zelândia no final de janeiro. Comecei a trabalhar no começo de fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia do Covid. Inclusive, foi um benefício muito grande eu ter feito essa mudança, porque enquanto todos os países estavam trancados, a Nova Zelândia estava vivendo vida normal aqui na ilha. Então, foi assim. Mas teve o lance de coragem e de arriscar e de preparação também, né? Então, hoje, as oportunidades, cara, até eu tenho um aluno que está trabalhando comigo, ele já recebeu alguma proposta do exterior, sabe? Na América Latina. Então, assim, hoje, no tempo que eu comecei, as vagas eram muito menores. Agora, aqui na empresa onde eu trabalho, até aqui a minha visão nesse por que eu criei esse perfil aqui? Só para contextualizar. O que eu enxergo é que eu vejo aqui na Nova Zelândia, e em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos e tal, a Índia, ela domina o mercado de tecnologia. A galera lá se prepara para ir para a área de tecnologia. Eu vejo o Brasil como um grande potencial para ser um exportador de mão de obra e tecnologia, cara. Não só de futebol, de, de, de grandes feras da área de tecnologia. E é engraçado que a gente não tem uma presença muito grande. A maioria dos brasileiros que eu encontro aqui estão trabalhando em trabalhos mais braçais ali, mais trabalho mais pesado. Demora um tempo até eles conseguirem. E gente de formação em engenharia, o caramba, quatro, e os caras estão patinando. Então eu acredito que se você, com esse trabalho aqui, dando consciência, direcionamento, para que as pessoas possam aprender as coisas certas, eles podem encurtar caminho para ir numa direção da área de tecnologia. Então, aqui na Nova Zelândia, o que eu vejo, a minha empresa, por exemplo, na minha divisão, nós temos indianos, paquistaneses, temos russos, temos poloneses, colombianos, argentinos, brasileiros. Tem gente de toda parte do mundo. Os caras daqui tem um ou dois, cara. Quem domina são os estrangeiros. Porque as pessoas do país de terceiro mundo têm muita competência e estão migrando. E aqui não tem mão de obra suficiente. Então a galera já está aqui, tipo, eles estão. Quem está aqui, que já é sênior do país, eles estão tomando posições de liderança e trazendo a galera para trabalhar, cara. Então, assim, por enquanto, é um mar azul. Obviamente que esse mercado tende a se equalizar em algum momento. Eu acredito que isso vai levar uns 5 anos ou mais. Então, acho que agora é a melhor hora, sabe? É um momento estratégico. Se você está pensando em fazer, tem que ser rápido, entendeu? Você tem que aproveitar a onda do mar azul. Porque daqui a pouco a coisa se estabiliza, todo mundo vai para a área de tecnologia, vai virar um. Aí vai ter já gente suficiente em todo lugar. Mas acho que agora a gente está num momento bem crítico assim, e, e é uma oportunidade muito boa, assim, muito única, né? Então, eu acho que é por aí. Essa foi a minha trajetória, né? Até eu chegar aqui na Nova Zelândia e começar a trabalhar aqui. E eu estou vendo, e é isso que eu estou falando aqui, é que eu estou vendo que tem muitas oportunidades, tem muita gente chegando de fora e ainda tem um gap gigantesco de mão de obra, cara. Assim, precisa de mais gente. Ainda É falta incrível. gente, né? Tem gente do Ainda falta Paquistão, gente. tem gente da Rússia, tem gente da Índia, países que têm bilhões de pessoas e ainda está faltando gente para Tá faltando chegar. gente. Né? Curioso. Legal, muito interessante essa trajetória. É bom a gente ouvir de quem sentiu na pele aí todo o processo. Um processo relativamente muito rápido, né? E realmente é isso que você falou, né? O profissional de tecnologia ele está passando na frente, né? Ele está tendo preferência, né? Então o cara está passando na frente na fila da imigração, ele já chega no país com referência. Então isso é muito legal. Né? Eu vou só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, já tem gente mandando pergunta aqui, só para a Ah, gente legal. não subir muito É bom ver.
só para não subir muito aqui as perguntas, aí para todo mundo ter a oportunidade de perguntar também. Legal. O João Batistella está perguntando se você trabalha com SAP, e já vou emendar a segunda pergunta dele aqui, né, que pergunta sobre a sua trajetória, se você saiu da área fiscal e foi para a área de tecnologia. Tá? Então, a primeira é se você trabalha com SAP, e a segunda, se você saiu da área de fiscal e foi para a área de TI, de tecnologia. Certo. A primeira pergunta, não. Eu trabalho com o sistema Dynamics Finance and Operation. Você pode dar um Google aí. Ele é um sistema da Microsoft, é o sistema ERP. Ele está agora, né, como um concorrente do SAP. Então, é similar, vai atacar o mercado de grandes empresas multinacionais. Esse é o ERP que eu trabalho. E sim, eu saí da área fiscal, na época eu trabalhava ali na área fiscal, e fiz a migração para a área de tecnologia. Foi a minha jornada, né? Na época, eu estava ali na área fiscal, trabalhando, e vinha um pouco insatisfeito com a rotina, o trabalho que não progredia. O que eu acredito que me motivou foi a rotina e a falta de perspectiva de crescimento. Porque na área fiscal, para você ganhar mais, você precisa coordenar pessoas. E o que eu encontrei na área de tecnologia, você pode atingir um salário de gerente, até de diretor, sem ter que coordenar uma pessoa, a não ser você. Você precisa trabalhar no seu conhecimento intelectual, né? No seu conhecimento do sistema, para que você tenha ali a capacidade de resolver os problemas, e é isso. Você não precisa virar um líder, coordenar pessoas e não sei o que para ter um aumento. Cara, na área de tecnologia, você vai ter aumentos, quanto mais os clientes querem que você trabalhe para eles, maior é o seu passe. É igual jogador de futebol. Se você é o estrela do time, a galera vai pagar mais para você jogar no time deles, né? O Neymar acabou de, aí virou polêmica, tá indo para um time lá na Arábia, acho, né? Eu não sou um grande acompanhador do futebol, você sabe mais do que eu, mas a área de tecnologia hoje também tá, o passe da galera tá valorizado, cara. Quanto mais você manja, as empresas estão buscando o cara para trabalhar lá, o cara do Brasil, o cara da Espanha, o cara, não importa de onde você tá. Por isso que eu tô falando. O Brasil tem potencial para exportar mão de obra e grandes profissionais. E a gente vai transformar aqui uma comunidade de profissionais da área de tecnologia que está pelo mundo, velho. Esse é a visão aqui do nosso perfil. Respondi a pergunta. Tem mais alguma pergunta por aí? Sim. Obrigado, João, pela pergunta aí. Se tiver mais alguma, é só mandar aí no chat. E acho que é bem isso que você falou. O Brasil o Brasil tem uma série de talentos, né? O Brasil tem muita gente boa, tem muito profissional bom, né? A gente precisa saber trabalhar um pouco melhor esses profissionais, né? Então, eu acho que a gente tem bastante mão de obra qualificada. Tanto é que o brasileiro, quando vai para fora, ele decola, né? Porque Sim. A mão de obra é muito qualificada, né? E todas as empresas de fora, né? Todas que eu trabalhei, eles adoram, né, trabalhar com os brasileiros, porque é uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que vai atrás, é uma mão de obra que é trabalhadora, né, por natureza, né, essa é a natureza do nosso país, então a mão de obra é muito boa do Brasil, a gente só precisa lapidar um pouco esses talentos, né, eu acho que é um pouquinho de lapidação e a gente consegue formar aí uma nova geração de grandes profissionais que vão ter essas oportunidades, né, e de morar fora ou de ficar no Brasil mesmo, mas com grandes oportunidades de alavancar suas carreiras. E pegando esse gancho aqui, né, de estudo, né, de trabalhar a sua mente, seu conhecimento, uma pergunta aqui também do Alex. Obrigado também, Alex, pela pergunta. Ele está perguntando, para trabalhar com o sistema Dynamics, qual o melhor caminho para o estudo? O Dynamics, ele é o que eu falei, a Microsoft ela tem feito um esforço muito grande para qualificar profissionais, porque falta mão de obra. Então, todo o material da Microsoft, eu sempre falo aqui, não é segredo para ninguém, está disponível na internet para você começar a estudar. Eu acho que o grande desafio é você saber estudar
a coisa certa. Então, eu tenho o que eu passo aqui, né, durante o trabalho que eu tenho feito, fora daqui do podcast. Inclusive, a gente tem um workshop aí em breve, onde eu vou entrar nos detalhes dessa parada, desse método. É justamente dar o GPS, né? Você hoje com a internet, eu estava vendo um cara falando recentemente, num vídeo, as pessoas têm todo o conhecimento na mão, num celular, cara. Você tem informação para tudo, mas as pessoas gastam muito tempo rodando ali na rede social. Às vezes eu falo não é só pelas pessoas, não sou diferenciado. Eu às vezes perco 1 hora ali rodando a rede social, onde eu poderia estar investindo, usando aquela potencial dessa ferramenta para estudar algo. E um outro diferencial hoje é que você tem acesso às pessoas. Você pode encontrar o cara mais fera do mercado e ter um acesso a ele direto. No meu caso, por exemplo, eu sou músico nas horas vagas. Eu toco sanfona. Já toquei violão pra caramba, toco sanfona hoje, instrumento de maluco. A gente aqui é meio maluco mesmo. E aí, como eu estudo? Hoje eu estudo com um dos melhores professores de sanfona lá de São Paulo, através da internet. E hoje, se você quiser estudar investimento, você pode estudar com o melhor professor de investimento através da internet. Se você quiser se desenvolver no inglês, você pode pegar um professor gringo e fazer. Então, eu acho que você encontrar alguém que te dê um caminho mais curto é um ótimo meio, né, para você acelerar o processo. Mas a informação está toda disponível de forma gratuita. Se você já souber mais ou menos o que você precisa estudar, você consegue ir ali pelo material e começar o seu estudo por conta própria. Por exemplo, eu que sou da área de finanças, né? E as pessoas que estão aqui me assistindo que são da área de finanças. Se você falar para mim, ô Márcio, eu quero ir para o Dynamics, eu vou falar para você, dá um Google, Microsoft Dynamics Finance Operation, MB310. Essa é a certificação financeira do Dynamics. E tem um curso completo dessa certificação da Microsoft, online, gratuito. Então esse é o caminho. O caminho é, tem o material gratuito, busque a informação, comece a estudar, e se você tiver dificuldade, procure ajuda para te encurtar o caminho. Porque eu acho que hoje, além do material gratuito, ter um direcionamento vai te ajudar a fazer de forma mais rápida. Eu poderia estudar o material da sanfona, tem aulas ao vivo no YouTube, na internet, cara, tem de tudo. Eu posso sentar aqui e estudar sozinho, mas eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho tempo para pegar e ficar ali pegando todo o material, ver o que serve para mim, começar a estudar. E a segunda parte que eu gosto muito de fazer aula, eu fiz aula de inglês, eu fiz aula de sanfona, eu fiz aula de violão, eu faço aula de... Eu estava fazendo aula de natação. Lembra que eu até falei para você que eu estou aprendendo a nadar com 40 e poucos anos de idade. Nunca tinha aprendido a nadar e estava fazendo aula. E comecei e aprendi a nadar. Cruzei a piscina já por algumas vezes e antes eu não sabia nada. Mas o professor, o que eu acho de um professor, qual que é o diferencial, é que ele te dá o feedback. Além do feedback, ele prepara o conteúdo customizado para suas áreas de dificuldade. Então, se você conseguir encontrar alguém que te dê esse caminho mais fácil, é melhor. Agora, o material está gratuito. Se você tem tempo, você investe seu tempo. Horas da noite, final de semana, estudando aquele material gratuito. Então, você tem 2 caminhos. Você pode investir e curtar o caminho. Agora, se você acha que você tem tempo para estudar, você pode pegar ali o material e malhar, e estudar e se preparar. Então, são esses os 2 caminhos que você pode fazer. Eu acredito que quando você investe, você ganha não só tempo. Vamos supor, eu sou da área fiscal financeira, quero fazer a mudança. Primeira coisa, eu estou cansado daquela área. Então, quanto mais rápido eu mudar, melhor para mim. E o segundo passo é,
vamos supor que eu estou ganhando 4 mil. Se eu fizer uma mudança e ganhar 5 mil, em um ano, eu tive um ganho de 12 mil. Em 2 anos, se eu aumentar meu salário um pouquinho mais para 6 mil, eu tive um ganho aí de 24 mil. Então, às vezes, eu tive uma experiência na época, o inglês fez uma diferença para mim. Quando eu saí da Avon, eu investi depois eu passei a dica para você. Investi no Blue Ocean, era absurdo o preço do inglês. Eu paguei na época R$ 150 por aula de inglês. Comprei um pacote de 40 aulas. Os caras me mandavam um profissional da área, na época eu estava procurando me recolocar, vinha um cara da área de recrutamento na minha casa, lá no Grajaú, um professor de inglês nativo, sentava lá na minha mesa e me ensinava as técnicas. Ele não ensinava inglês, ele me ensinava as técnicas para passar na entrevista. O que eu precisava saber para passar na entrevista. E tanto que eu passei em entrevistas em inglês com essa técnica, usando isso. Então, assim, olha como os caras me cortaram o caminho. Uma pessoa comum que não tem essa visão, ela vai falar assim, puta cara, você é louco, eu paguei 5.500 em 40 horas de inglês. Com 5.500 você paga 4 anos de CCAA, sei lá, na minha época era o CCAA que a gente falava, né, que ela tinha, ou CNA, ou FISC. Então, aí o cara vai falar, tá maluco, né? 40 horas é o quê? Não é nada. Mas para mim, cara, só com essas 40 horas eu investi 5 mil e eu praticamente dobrei meu salário. E esse investimento foi o que me trouxe aqui, eu acredito. Hoje foi um divisor de águas. Então, cara, o caminho é mais ou menos por aí. Eu acho que não sei se eu expliquei muito bem, mas eu acho que esse é o caminho. Boa. Obrigado aí, Alex, pela pergunta, muito boa. Eu acho que justamente essa questão de ter um mentor é super importante. Eu digo por mim, né, pensando em liderança, né, liderança de equipe, quando você tem ali um líder que é um mentor, o cara vai te encurtar o caminho, ele vai te ajudar a chegar aonde você quer, o cara vai te ajudar a desenvolver o seu plano de carreira, ele vai te mostrar os atalhos, ó, vai por aqui que aqui é mais rápido, vai por aqui que aqui é mais seguro. Então, essa questão de ter um mentor, alguém até pegando ali na sua mão, né, para te ajudar, isso aí faz total diferença. Quando a gente encontra um mentor que é bom, eu acho que isso faz total diferença, né? Não só falando de carreira, mas como você falou de sanfona, de natação, de inglês, enfim, seja lá o que for, né, para a vida. Você tendo um mentor, ele vai te encurtar uma série de caminhos, vai te ajudar a passar, enfrentar menos dificuldades e menos barreiras. Exatamente. Legal. Exatamente. Hoje eu uso muito isso, cara. Eu facilito a minha vida com várias coisas. Eu quero fazer um negócio, para que eu vou ficar me matando sozinho se eu tenho um cara ali que já sabe, já passou todo o caminho, pode me dar o atalho, entendeu? E hoje é fenomenal a internet, o poder da internet, ela te dá esse acesso a pessoas do outro lado do mundo. Cara, eu tô aqui do outro lado do mundo e tô acessando o melhor professor de sanfona lá do Brasil. E o mesmo pode acontecer num outro caminho. O cara lá do Brasil pode acessar o melhor professor de inglês aqui da Nova Zelândia. Inclusive a Fabiana, minha esposa, chegou com 0 inglês aqui, a gente contratou uma professora britânica aqui, a Fabiana desenrolou um inglês muito rápido. E aí ela passou já para alguns amigos no Brasil, essa professora aqui da Nova Zelândia. E o nosso amigo pode fazer a aula lá no Brasil com a professora daqui, que é muito fera. Então, cara, o poder da internet é muito grande. Vocês têm que saber utilizar isso a seu favor. Se você ficar só rodando ali, não vai ajudar muito. Sim, sim. Boa. Vamos aqui para mais uma pergunta. Obrigado, pessoal. A participação está bem legal. Acho que tá bem legal hoje, hein, cara? Parece que a galera está interessada em ir para o exterior, cara. Tem uma afirmação, uma pergunta ao mesmo tempo do Mar de Lima. Ele, acho que é o seu amigo. A localização brasileira era um desafio quando começamos a trabalhar com a X. Realmente é menos complexa nos outros países. Abraço, meu amigo. Muitas histórias boas para contar da gente. Marde, acho que é Mardônio. O Mardônio, sim. Isso, show de bola. O Mardônio é fera. O Mardônio, ele tem uma história parecida. Ele saiu da área de manufatura, da área de produção e foi para a área de tecnologia, cara. Você vê o cara que era da produção também,
ali, mas por quê? Um cara que manjava dos processos de planejamento, de produção e o caramba 4, foi parar na área de tecnologia. Então, ele fez também esse mesmo processo, só que numa outra área. E aí a gente pode trazer ele aí, ele está também aí sempre acompanhando o trabalho, e aí a qualquer hora a gente pode trazer ele para entrevistar aí. A localização brasileira, o Brasil tem eu até uma vez, há muito tempo atrás, postei aqui no meu perfil, o Brasil, em termos de compliance fiscal, enquanto o país mais complexo do mundo leva 800 horas para estar em compliance fiscal, tributário, o Brasil leva 1.600 horas, o dobro do pior país. Então, isso torna a nossa localização, que para quem não sabe o que é localização, a localização é, você tem um sistema global, e esse sistema global ele precisa se adaptar às regras locais de cada país. Isso se chama, num sistema ERP, se chama localização, que é o sistema como um todo, você vai, compras, vendas, a produção, ela é igual em todo lugar do mundo, a contabilidade, porém cada país tem as suas regras. E aí o sistema precisa se adaptar para calcular o imposto da maneira que aquele país precisa, para gerar uma informação que o governo pede. Então isso, dentro do mundo ERP, chama-se localização. E o Brasil, sem dúvidas, é o pior. E eu acredito que a Nova Zelândia talvez seja o melhor. Com todo esse meu background de finanças e impostos, né, de tax, quando eu cheguei aqui, a minha primeira reunião, fui lá no cliente, tal, com a minha chefe, aí ela, eu estava começando, ela falou, eu vou explicar como que funciona aqui, tal, ela começou a debater todos os assuntos. Aí ela falou, quais os temas está confortável, Márcio, para fazer? Eu falei, quando você pagar, receber, tá tranquilo, dá para eu fazer, banco. E impostos. Aí eu falei, impostos é minha área, velho. Aí beleza, né? Me preparei ali e tal. Vamos para cima. Chegou na hora de impostos, cheguei lá na lousinha, né? Que aqui a gente vai no whiteboard para desenhar lá, quando a gente estava fazendo bastante coisa presencial ainda. Fui lá, pá. Então, vamos falar de impostos. Aí o cara, 15%. Tá, mas não tem uma declaração que você tem que mandar para o governo, não sei o que lá. 15%. Mas não tem um imposto retido na fonte, o negócio tal, calculado num determinado ramo de atividade. 15%. Em alguns casos, zero. Acabou a minha reunião de tax, velho. No Brasil, eu levo o projeto inteiro discutindo tax, como é que vai ser, o CFAP, o código do CST, o PIS e COFINS, não sei o que lá. Aqui levei 10 minutos e eu fechei minha reunião, velho. Então, assim, a pergunta era sobre a complexidade, aqui é suave na nave. Impostos aqui, a localização é muito, muito straightforward, né? Bem direto, assim. O Brasil a parte tributária realmente é um dos países mais complicados aí, até para quando você vai explicar, né, para o pessoal lá fora, você vai ficar 5 Ninguém horas, entende. 30 dias tentando explicar e eles nunca vão entender. Cara, esse é um grande ponto. O que eu me destaquei também na época foi o fato de eu ter estudado o inglês com aqueles professores lá, e aí, depois que eu passei na entrevista, eu falei lá com o nosso, eu me esqueci o nome dele lá, que era o nosso mentor, mestre lá. Kenny, alguma coisa assim, né? Era o Ken. Eu falei com ele que eu já tinha passado na entrevista se ele podia me mandar alguém de finanças. Aí ele me mandou um cara de finanças para me ajudar a conduzir as reuniões sobre impostos e finanças no Brasil em inglês. Então isso foi um grande divisor de águas também. Eu peguei o Ken, pedi para ele me mandar, ele me mandou um professor que vinha lá na minha casa também. Aí ele vinha lá, pô, eu ficava até meio com medo, né? O cara chegar lá no Graja, o gringão, falando, chama, Marshall. Aí, pá, chegava lá na minha casa, cara. O cara pegava o trenzão, descia lá, subia o morro, tocava lá em casa e vinha, né? Subia a rua, né? E não o morro, que eu não morava no morro, mas a rua mesmo. E vinha lá e tal. Mas eu ficava assim, cara, o cara tá vindo aqui em casa, né? E aí ele me ensinou as técnicas de como eu apresentar e explicar
as questões tributárias em inglês para os gringos entenderem. Então, depois eu virei uma referência na minha empresa, a gente tinha projetos internacionais, os caras falavam, bota o Márcio lá para falar com os gringos lá e explicar os impostos que ele que manja, entendeu? Então, puta, Legal, vamos para mais uma aqui, depois a gente volta para o nosso tema central aqui. Mais uma pergunta do João. Márcio, você trabalha com implantação, suporte ou desenvolvimento do Dynamics? eu trabalho na parte de implantação do sistema. Eu sou consultor funcional, que a gente chama, né? O consultor funcional, ele é aquela pessoa que entende da área de negócios e entende do sistema. Então, eu faço a configuração. Como diz uma amiga minha aqui, até ela estava me explicando, porque a gente tem uma dificuldade de explicar o que a gente faz, né? A gente fala assim, quando você vai conversar com os amigos, ele pergunta, o que você faz? Eu trabalho com tecnologia. E como que é? Aí você fica ali perdido para explicar como que é o negócio. Então, a minha amiga fala assim, tem uns botãozinhos que você clica sim, não, sim, não. Aí eu faço isso. Eu clico sim, não, para ver. Aquilo vai funcionar para esse cliente? Não vai funcionar. Então, é uma maneira bem lúdica de explicar. A gente aperta os parafusos ali do sistema. Eu não desenvolvo o sistema, mas o sistema tem vários parâmetros que você só ativa ele de acordo com aquele business ali, aquele negócio que você quer endereçar, né? Aquela solução que você quer propor para o cliente. Então, basicamente, eu faço essa parte. Então, eu faço meio de campo entre o cliente e o desenvolvedor. Quando precisa desenvolver algo, eu desenho a solução, eu falo o que precisa ser feito, qual o resultado esperado, e aí eu passo para o desenvolvedor um documento que se chama FDD, que é o Functional Design Document. Passo para o desenvolvedor desenvolve, eu testo e eu ensino o cliente como usar aquilo que a gente desenvolveu. Legal. Boa. Obrigado aí mais uma vez. E isso, só completando, isso faz parte dos 4 pilares que eu trabalho aqui, né? Para você fazer essa transição de carreira para a área de tecnologia, especificamente os profissionais de finanças que querem vir para essa área que eu trabalho, você tem 4 pilares. Você tem business process, que é conhecer da área de negócio, como o cara conhece dos impostos, conhece da contabilidade, do financeiro. Você tem o sistema, então você tem que entender como que os sistemas funcionam, independente do sistema. Você tem projetos, você precisa trabalhar essas suas habilidades e conhecimentos sobre projetos. E você tem soft skills. Tem uma série, né, de soft skills que você precisa empacotar para se dar bem nessa área. Então, é justamente esse pacote que a gente está conseguindo colocar aqui nas nossas lives e trazer um pouco dessas informações para a galera e se familiarizando com o que eles precisam para ir para a área. Legal. Espero que tenha atendido aí. Obrigado a todo mundo que mandou. Continue mandando aí, a gente vai continuar respondendo. Tá muito legal hoje, cara. Tá, assim, fantástico. Muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz aqui. Boa. Vamos voltar aqui para o nosso tema central, que é a área de tecnologia e trabalho no exterior. Então, Márcio, uma pergunta, né, e uma das perguntas que vem sempre à mente falando de benefício, né? Quais são os benefícios de trabalhar na área de tecnologia no exterior? Ou os benefícios de trabalhar na área de tecnologia no exterior? Sim, o benefício... Cara, deixa eu só... Eu achei que a live ia ser rápida, eu acabei não carregando meu celular 100%. Estou com medo de acabar aqui. Me dá um minutinho, rapidão. Não sai daí, não. Boa, não sai daí, pessoal. Continue acompanhando a live aqui. Eu vou enrolando aqui, né? Igual o programa de televisão, a gente vai enrolando. É igual o programa de TV, quem sabe faz ao vivo. Não deixa a galera ir embora, não, Marcel. Esse é um oferecimento aqui da nossa câmera TechPix. Brincadeira. Já a gente volta aí só para o Márcio carregar aí o celular. A gente já continua. Vendo as mensagens aqui. Nossa mãe está participando, a mãe é sempre importante participando, apoiando os filhos aí. Um dos benefícios, né? Pegando um benefício, minha mãe mandou aqui um benefício. A mãe pôde visitar a Nova Zelândia, né? Então, esse é um benefício, né? O filho está na Nova Zelândia, a mãe pôde conhecer um novo país, né? Essa mãe
tem bastante rodinha no pé, então ela já conheceu a parte da Europa, né, já foi para Nova Zelândia, né, então um dos benefícios, né, é o filho poder dar essas oportunidades para os pais, né, então minha mãe já foi para Nova Zelândia, e logo mais vai vir aqui para a Irlanda, né, não vai furar minha fila aí, março na fila. Então esse é um dos grandes benefícios que a gente pode dar nessas oportunidades para os nossos pais, né? Então isso é demais, não tem nada que pague esse tipo de coisa. Sensacional. Voltamos aqui. Desculpa aí, galera. Eu achei que ia dar conta do recado do celular e acabei não carregando legal. Me lembra, você falou dos benefícios. Vamos lá. Um dos grandes benefícios que eu acredito é essa interação multicultural. Aqui eu estou lidando com países, com pessoas de países de toda parte do mundo. Então, eu tenho conhecido gente da cultura aqui kiwi, que a gente chama que os moradores da Nova Zelândia são os kiwis. Tenho conhecido gente da Austrália, tenho amigos franceses, russos, paquistaneses. Eu acho que essa diversidade cultural, ela abre a sua mente de uma maneira assim exponencial. Você acaba enxergando o mundo através de uma lente completamente diferente. É como se você tivesse óculos diferentes para você enxergar o mundo através da visão dessas pessoas, porque eles têm uma visão de mundo completamente diferente. Então, eu acredito que isso é um grande diferencial, um benefício muito grande. O segundo, eu já falei aqui, eu vim parar na Nova Zelândia, que está entre os 5 melhores países para se viver no mundo. Então, hoje, as minhas filhas aqui têm uma ótima educação, tudo gratuito, pago pelo governo, eu não pago nada de escola, não pago saúde, não pago dentista. Para crianças até os 18 anos, aqui o governo cobre todas as despesas com odontológicas. Então, morar num país onde a qualidade de vida é maior, também é um grande benefício que a área de tecnologia me deu através das oportunidades que existem. E eu acredito que essa autonomia, quando você trabalha na área de tecnologia, você acaba adquirindo uma propriedade intelectual que ela é difícil de ser transferida assim em um curto período. Então, a partir do momento que você entra nessa área, você vai desenvolvendo um certo conhecimento que mesmo que a pessoa amanhã queira treinar uma pessoa do dia para a noite, ele não consegue. Você vai a partir do momento que você pôs o pé dentro dessa área, você está iniciando uma jornada onde você vai trabalhar um empreendedorismo pessoal. Você vai desenvolver uma propriedade intelectual ali, que isso é o que vai gerar valor. Então, que é o que eu estava brincando, né? A gente exporta jogadores de futebol, enquanto a Índia está exportando vários jogadores de TI. Apesar que eles também exportam bastante jogadores de cricket, que é um esporte muito famoso aqui. Mas é você ter valorizar o seu próprio passe. E é o que eu estava falando, sem precisar gerenciar ninguém. Você vai investir apenas no seu conhecimento técnico e quanto mais você fizer o investimento nisso, maior o seu salário é valorizado e mais oportunidades você tem. Até você chegar num nível que é o nível que eu estou hoje de poder escolher em qual país você vai morar. Hoje eu tenho essa oportunidade na mão, que foi a área de tecnologia que me deu. Então isso eu acredito que é um grande benefício. E no pior cenário, se por alguma razão pessoal, ou porque tem pessoas que não se adaptam a morar em outro país. Por mais que você tenha os benefícios, tem pessoas que têm dificuldade. Se eu fosse uma dessas pessoas que tem dificuldade de se adaptar, e eu morei por 1, 2, 3 anos aqui no exterior, eu tenho um amigo que ele morou nos Estados Unidos por 4 anos, e a esposa dele não se adaptou, nem os filhos, era muito frio o lugar que eles moravam, e sentia falta da família, a mulher ficou depressiva, e o cara teve que voltar para o Brasil. Então, nem sempre morar fora é o maior benefício. Tem gente, a maioria das pessoas se dá muito bem, mas pode ter casos que a pessoa não se dê bem. E aí esse cara, quando ele voltou para o Brasil, ele já volta numa posição muito top, entendeu? O fato dele ter vivido fora, eu me lembro que na época que eu estava na Schneider,
vinham lá o que a gente chamava os trainees. Pô, o cara era o estagiário ali da minha área, velho. E o cara já vinha com um carrão bacana, aí, aí o cara tinha feito intercâmbio lá fora, e aí você falava, pô, aí o cara em rapidinho ele já crescia muito mais rápido que eu, só pelo fato dele ter morado fora. Já tinha uma visão de mundo diferenciada. A empresa já via o cara como sendo um cara diferenciado. Então, assim, eu listei alguns benefícios aqui, né? Eu acho que tem muito benefício se você almeja ir para esse patamar aí de trabalhar fora do país, que é o nosso tema de hoje, né? Trabalhar fora do país aqui no nosso podcast. Isso, e assim, uma questão, né, nós falamos aqui do inglês, né, que lá atrás a gente começou a fazer aulas, né, com os professores nativos e tal. Esse ponto do inglês, você acha que para morar no exterior, para trabalhar no exterior, né, precisa ter o inglês? É fundamental? Qual a importância do inglês? Olha, o inglês, ele é, em toda profissão, o inglês, hoje está cada vez mais com o mundo globalizado, ele está virando, assim, uma skill de primeira necessidade. No entanto, eu acredito que se você tiver o conhecimento que a empresa precisa, isso vai superar o inglês. Eu tenho amigos, primeiro, você tem países que não são de língua inglesa que podem oferecer oportunidades no exterior. Tem um amigo que foi para Portugal, ele não fala inglês, foi trabalhar na área de TI lá. Tem gente que pode ir para a Espanha, que arranha ali um espanhol, ou às vezes até na própria Latinoamérica, você quer explorar. Eu tenho amigos que estão no Chile trabalhando, você quer explorar ali uma coisa mais próxima ali do Brasil, você pode usar o espanhol, que é muito mais fácil de você desenvolver do que o inglês. Então o inglês não seria uma barreira, desde que você consiga compensar ele com as suas habilidades técnicas. Então se você for muito bom na área de finanças, você se desenvolve ali rapidamente na área de tecnologia, eu recomendo que você comece a investir no inglês. Mas se você conseguir se virar no inglês, já é o suficiente para você a porta de entrada. Aqui na Nova Zelândia mesmo, eu tenho uma amiga que ela é colombiana e ela tem muito conhecimento na ferramenta. Vieram, os dois imigraram. O esposo dela fala um pouquinho melhor o inglês. Agora ele já está falando bem porque eles já estão aqui há 2 anos. Mas ele chegou aqui com inglês bem tabajara, assim, conseguia explicar as coisas, mas ele acabava... A gente não colocava ele no cliente, né? Sempre tinha algum consultor mais experiente acompanhando ele e passava a tarefa para o cara fazer depois. O cara senta na reunião, absorve o máximo que ele puder, com um outro consultor mais sênior, aí o consultor vai lá e fala, cara, é isso aqui que você precisa fazer. E o cara manja do que tem que fazer, ele vai lá e desenrola. Então a empresa quer esse cara. E a esposa dele estava trabalhando de cleaner, porque ela não falava, ela falava zero inglês. E aí ela estava trabalhando de cleaner, e aí ele falou, olha, minha esposa, ela é consultora também. Lá na Colômbia, ela era consultora do sistema de recursos humanos. E aí a minha empresa deu uma oportunidade para ela com zero inglês. Ela ficou no suporte, ela estava estudando, claro, mas ela ficou no suporte, trabalhando, atendendo os clientes mais por e-mail. Então, ela usava o Google Tradutor, o Caramba 4, e aí quando precisava explicar alguma coisa, o esposo dela ia lá, ajudava, né, explicava em espanhol, e ela conseguiu essa vaga. Então, por exemplo, se você aqui, se alguém que fala português vem para a nossa empresa, de repente, se a pessoa tem as habilidades, os skills que a gente precisa, a gente vai contratar. Porque depende da demanda. Se tiver muita demanda, você vai trazer um cara até que não fala inglês. Nós temos um desenvolvedor russo, que o cara, o gerente de desenvolvimento é russo. E aí ele trouxe, ucraniano, desculpa. E aí ele trouxe um desenvolvedor russo que falava zero inglês. Mas o cara, bom pra caramba de programação. Aí ele ia lá e falava com os caras em russo e os caras faziam o trabalho, entendeu? Então, mesmo sem inglês,
existem oportunidades. Você tem que ter os skills ali, as habilidades que a empresa está pedindo. Legal, ótimo. O conhecimento técnico é tudo, né? Então, às vezes, acaba até suprindo essa coisa, porque acaba sendo um mito, né? Putz, preciso aprender inglês, preciso falar muito bem inglês, né? Preciso ser perfeito no inglês. Não, às vezes você tem o conhecimento básico do inglês, já é um primeiro passo, né? E aí você une esse básico do inglês com um bom conhecimento técnico, você junta as duas coisas, você consegue uma vaga, igual você falou, né? Sua empresa até contratou pessoas que nem falam inglês. Né? Sim. Super interessante, isso é até uma dica aí para a galera. Tá? Eu vou aqui numa pergunta bem direta, tá, Márcio? A gente já passou de 1 hora de live aqui, muito bom. Muito Pô, legal. cara, hoje foi puxada essa live, hein, velho? Não esperava tantas perguntas e tanta gente participando aqui, cara. Estão criando uma comunidade de pessoas interessadas em migrar para a área de tecnologia, velho. Muito bacana. Sim, muito bom, muito bom. E aqui eu vou ser direto contigo, tá? Então, sou o cara de finanças, estou trabalhando no Brasil e eu quero morar no exterior, cara. Meu sonho é morar no exterior, né? E se eu fizesse a transição de carreira de finanças para a área de tecnologia, quanto tempo que eu consigo uma oportunidade no exterior? Né? Só para eu ter uma ideia de tempo, assim, uma noção, sei lá. Quanto tempo que eu consigo morar no exterior? Boa. Essa é uma pergunta de todo aluno, né? O meu professor de sanfona, se eu falar para ele, cara, quanto tempo eu aprendo a tocar sanfona? Ele vai falar, vai depender de quanto tempo você vai dedicar no instrumento. Então, depende muito do potencial de cada um e de quanto você vai pôr de esforço nesse novo processo ali de aprendizado. Você vai entrar como aluno, então você está começando numa área nova. O quanto você vai desenvolver nessa área nova vai depender muito de quanto esforço você coloca. No meu caso, eu com 2 anos eu já estava recebendo vaga do exterior. Então, eu comecei numa área onde eu era zero no sentido, né, entre aspas, zero de conhecimento de tecnologia. Tchau, filha. Com 2 anos, eu já estava recebendo proposta para ir morar fora. Então, o mercado, isso falando há 12 anos atrás. Agora a demanda é muito mais alta. Então, as oportunidades já estão disponíveis. Se você conseguir provar que você tem a competência necessária, amanhã você pode entrar para a área de tecnologia. O fato é, você tem as competências desenvolvidas, então você entrou nessa jornada, você fez ali o caminho, né? Ajustou o seu conhecimento e empacotou ele de uma maneira que o mercado de tecnologia precisa. Feito isso, fez seu currículo em inglês, começou a aplicar para vagas. Essa é a minha dica para você. Você vai começar agora, empacota isso, começa a adquirir uma experiência onde você puder e já começa a aplicar para as vagas. Talvez você não vai conseguir na primeira, na segunda, mas você vai começar a fazer o quê? A participar de uma entrevista aqui, uma ali, vai trabalhar o seu inglês, o seu inglês para entrevista, você vai começar a entender o que as empresas estão buscando, e aí você vai trabalhar em você para melhorar isso. Mas a oportunidade hoje, com o mundo globalizado, ela já está disponível. Na minha visão, você pode começar a aplicar para as vagas assim que você entender o que você precisa ter de skills para aplicar. E aí ver se você tem, porque vem o primeiro um diagnóstico. O que eu tenho hoje e o que falta? Aí você tem que trabalhar, né, nesse gap. Preenche esse gap primeiro, porque é o que está faltando. Eu quero entrar para a área de tecnologia lá fora, mas eu não sei nada de projetos. Eu não sei nada de business process. Eu não sei nada de sistema. Aí vai ficar um pouco difícil. Então, primeiro você preenche essas lacunas e aí começa a aplicar. Legal, muito bom. É uma área muito dinâmica, né? Então acho que as coisas acontecem muito rápido. Tá? E a partir do momento que você está preparado, eu acho que
A chance de decolar É rápido. Os caras precisam de mão de obra. Precisa de mão de obra. Se você provar que você é o cara, pum, vamos embora. Boa. Você já deu aqui a minha última pergunta aqui. Eu sei que você já deu aí algumas dicas, né? Mas só para consolidar, quais são as suas dicas, tá? Para a galera que entrou aqui nessa live, para quem vai assistir depois, quais são as principais dicas para quem pretende trabalhar no exterior, né, na área de tecnologia? Por onde começar? Certo. Primeiro passo é trabalhar nas suas habilidades locais aí no Brasil. Primeiro você tem que olhar quanto de conhecimento você tem dentro que pode ser aproveitado dentro da área de tecnologia. Então vamos falar que você precisa, eu já falei desses 4 pilares. Você precisa estudar um pouco isso, o sistema, os processos de negócios, um pouco de projetos. O soft skills, ele é necessário, mas você pode ir lapidando com o tempo. Feito isso, você precisa converter essa informação no seu currículo. Você precisa montar o seu currículo ali, o seu perfil, e dali para frente você vai precisar aplicar para as vagas. Então, entender o que o mercado precisa e começar a aplicar, para ver, sentir ali como que está funcionando. Se você for expert de uma ferramenta, que nem é o meu caso, o que facilita? Ser especialista de um sistema específico, que é um sistema de nível global. Nós temos o SAP, você tem o Dynamics Finance Operation, você tem o Microsoft Business Central, que é um outro sisteminha da Microsoft, que é para empresas de um porte menor. Você tem o NetSuite, são sistemas que tem no mundo inteiro. Então tem aqueles... Você, quando trabalhava na área de finanças aqui no Brasil, você era usuário de um sistema. Você pode ser usuário do SAP ou do Dynamics. Então, se você já tem esse conhecimento de um determinado sistema que é global, isso já te coloca em vantagem. Entendeu? Então, são essas coisas que você precisa começar a analisar se você quer dar esse passo adiante. E conseguir, talvez, uma oportunidade no mercado local primeiro, adquirir um pouquinho de experiência, e aí você dá o próximo passo para ir para fora. O passo direto, você pular a etapa, ele vai ser mais difícil. É como você tocar um instrumento musical, você querer improvisar, se você não sabe escala e não sabe acorde. Eu toco violão, aí você vê lá o cara fazendo um solo muito louco na hora que está rolando ali a música, o cara entra, não. Mas ali, para ele chegar nesse nível, ele estudou harmonia e ele estudou a melodia, estudou as escalas. Então é a mesma coisa, você vai precisar se preparar, você vai estudar esses pilares que eu estou te falando, empacotar isso, e aí você vai poder improvisar na hora que você for fazer a entrevista lá fora. Se você já tiver um pouquinho de experiência aqui dentro, você vai improvisar, que é o que eu estou falando aqui numa analogia para a guitarra, o violão, você vai conseguir improvisar na hora da entrevista, que vai ser o suficiente para você provar que você é o profissional que a empresa está procurando. Então, essa é a minha dica aqui para a galera. Vamos começar a estudar. Estamos aqui, estou botando conteúdo no YouTube, a gente está fazendo essas lives aqui, trazendo informação. Eu sempre deixo a caixinha de perguntas em aberto ali, então se tiver temas específicos, para quem se inscreveu no nosso workshop aqui, eu tenho mandado uma pesquisa, então se você recebeu uma pesquisa e ainda não respondeu, manda lá na pesquisa quais são as áreas que você gostaria que você tem mais receio, que te preocupa na hora de fazer essa mudança, que à medida que for passando aqui essas lives, a gente vai tratando cada tema, explicando aqui no detalhe. A gente está aqui 1 hora... Quanto tempo a gente já está na live? Mais de 1 hora falando. 1h20, quase. Então, tem conteúdo para a gente falar aqui muito mais, né? Explicar vários temas no detalhe.
É só uma questão de saber qual o tema que a galera está interessada. A gente começou, nós estamos no podcast número 4 aqui. Já tratamos de alguns temas, nós falamos da trocar o certo pelo duvidoso para as pessoas que têm dúvida. Já falamos da transição de carreira em si. Falamos de alguns outros temas. Qual que foi o outro tema? Não me lembro agora. Mas hoje estamos falando de TI. Não sei nada de TI. Não sei nada de TI. Hoje estou falando aqui de trabalho no exterior. Isso são dúvidas que representam as perguntas que o pessoal tem mandado para a gente aí. E a gente está endereçando aqui. Então, se você ainda não mandou a sua pergunta, joga lá na caixinha, manda no direct, responde a pesquisa, participa do workshop. No workshop vai ser o GPS. Então, vai dar ali o passo a passo, porque às vezes na live a gente procura focar em um tema como um todo e não dá tempo de explicar tudo, é muita informação para a gente colocar aqui, mas à medida do possível a gente vai trazendo para a galera. E no meu canal tem alguns vídeos também mais mão na massa lá no sistema. Então no canal do YouTube também tem alguma coisa. Vocês têm material rolando. À medida que eu for entendendo o que as pessoas precisam, a gente vai compartilhando mais coisas. Então vamos que vamos. É isso aí. Muito legal. Essa live de hoje foi fenomenal, cara. Tô animado. Agora já tô esperando quando que vai ser a próxima, velho. É quarta e sexta. Como que é o horário, Marcel? Só para lembrar. Quem ficou até o final? Isso, boa. Toda quarta e sexta, às 15h54, horário de Brasília. Horário de Brasília. E na Nova Zelândia é outro horário e na Irlanda é outro horário. Mas no Brasil é às 15h54. 15h54. Repita. 15h54. E não era um programa de rádio. Isso. Não se esqueça, tá? Para quem não se inscreveu ainda no workshop, tá? O link tá na bio do Márcio. Tá? Então se inscreve lá no workshop, vai ser bem legal. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 24, certo, Márcio? Dia 24 de agosto. Dia 24 às 8 da noite. Um workshop totalmente gratuito, onde eu vou levar as pessoas a entender exatamente esse passo a passo da transição de carreira. Como você pode bolar essas táticas aí para fazer a sua transição e almejar aqui, como a gente falou hoje, oportunidades, inclusive no exterior. Até mesmo com 0 de inglês. Caraca, velho, foi foda essa live. Mano. Sensacional, muito bom. Porra. Galera, quem tiver, obrigado aí, Karina. Muito bom ver a galera participando. Obrigado. Para quem tiver dúvida, manda aí no DM, manda, né, pro Márcio, se inscreve e tamo junto. A gente está aqui para ser um canal, né, formar uma comunidade, igual o Márcio comentou, uma comunidade bastante legal. É legal ver a galera de finanças, pessoal que eu já trabalhei, que o Márcio já trabalhou, pessoas, né, que são muito boas, bastante talentosas. A gente conseguiu criar uma comunidade aqui de finanças, a galera que quer migrar para a área de tecnologia. Então, bem legal ver todo mundo participando. Show de bola. Então, valeu, Marcel. Obrigado aí por representar. Eu vou agradecer aqui em nome das pessoas que participaram. Você foi um ótimo representante da galera de finanças aí, mandou bala nas perguntas e vamos que vamos. Tá bom demais. Boa. A gente se fala aí. Valeu. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu. Bom final de semana. Semana que vem estamos aí de novo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.